Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula passada, falamos sobre o conjunto dos números naturais. Apresentamos para vocês as propriedades, pois, conjunto dos naturais, apenas duas operações são definidas para eles, a adição e a multiplicação. O próximo conjunto que vamos ver, ele é uma extensão do conjunto dos naturais. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, se você tem um número natural e esse número natural é um natural qualquer diferente de zero, o simétrico dele não existe. Não existe em naturais. Representando matematicamente, representação matemática disso, a representação matemática dessa situação relacionada ao simétrico se você tem um número natural, um conjunto, onde esse conjunto aparece um número menos um número qualquer, esse número ele não pertence aos naturais. Ou seja, para um determinado n natural, se você tem um número qualquer, e esse número qualquer ele vem antecedido de um sinal negativo, esse número ele não vai pertencer aos naturais. Tá certo? Essa aqui é a linguagem matemática. Essa aqui é a linguagem matemática para qualquer número simétrico que não pertence ao conjunto dos naturais, certo? Não pertence ao conjunto naturais. Logo, se essa linguagem ela diz isso, simbolicamente, A menos B, logo, onde A e B são naturais, essa simbologia aqui não existe. Ou seja, em naturais, a subtração não
é uma operação. Tá ok? Não tem significado essa simbologia. Como essa situação ela pode ocorrer porque, por exemplo, você tem um conjunto dos naturais 0, 1, 2, 3 até mais infinito. O que acontece? Se você tem 2 menos 1, o resultado é 1. Se você tem 3 menos 2, o resultado também é 1. Se você tem 3 menos 1, o resultado é 2. Ou seja, você tem natural, você tem um natural e você vai ter como resultado um natural. Mesmo para essa operação de subtração. O problema dessa operação é justamente o quê? É quando ocorre isso aqui. 1 menos 2. E agora? Como é que a gente resolve isso no conjunto dos naturais? Não tem como resolver, né? Porque sabemos que os naturais são todos os números de 0 até mais infinito. Então, no momento que você tem uma subtração, onde um número menor está subtraindo de um maior, tá certo? Você vai ter um número aqui que ele não se enquadra, que ele não está contido nos números naturais. Então, para resolvermos esse problema, este problema, cria-se um novo conjunto. Um conjunto que abrange esses números, que abrange o resultado desses números aqui, que abrange o resultado dessa operação aqui de subtração. E esse conjunto é chamado conjunto dos números inteiros. O símbolo desse conjunto é dado pela letra Z, certo? Como eu falei anteriormente, o conjunto dos números inteiros, Z, ele é representado pelos números -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Ou seja, ele vai de menos infinito até mais infinito. No conjunto dos inteiros, distinguimos três
subconjuntos. Que 3 subconjuntos são esses? É o números inteiros com sinal de positivo, certo? Ele é igual 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Ou seja, esse subconjunto é o próprio naturais, certo? Qual é o nome que damos para esse subconjunto? Ele é chamado de inteiros não negativos, certo? O outro subconjunto que vem com sinal de menos é representado dessa forma. Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Ele vai de menos infinito até 0. Ele é definido, ou ele é nominado por inteiros não positivos, certo? Inteiros não positivos. O outro subconjunto importante ficar sabendo sobre esse outro subconjunto. É o conjunto dos inteiros, onde tem esse asterisco. Ele é representado por esses números aqui: menos 3, menos 2, menos 1, 2, 3, até mais infinito. Ou seja, ele vai de menos infinito até mais infinito. Tá ok, pessoal? O nome desse conjunto é chamado de inteiros não nulos. Inteiros não nulos. Eu vou fixar aqui a folha por causa do ventilador, tá levantando ela. Vamos continuar. A partir desses subconjuntos, e como eu falei anteriormente sobre conjuntos naturais, os inteiros eles apresentam, conjuntos inteiros apresentam operações. Que operações são essas? Operações em Z. Que operações são essas? No conjunto Z, no caso do conjunto Z, vamos lá. Em Z, ou seja, em inteiros, são definidas as operações, de
adição e multiplicação. Quais são essas operações? Essas operações são aquelas que eu falei, que está relacionado às propriedades, dos naturais, né, que eu mostrei na aula anterior. Para os números inteiros é válido aquelas propriedades, certo? Vou dar uma recapitulada aqui, ou se vocês quiserem assistir o vídeo anterior, podem ir lá para revisar, mas vou dar uma recapitulada. Que propriedades são essas? Temos a propriedade da adição. Que propriedades são essas? Eu vou só nominar aqui as propriedades. Temos associativa, certo? Associativa. Temos a propriedade do elemento neutro. Temos a propriedade comutativa, certo? Associativa, elemento neutro e comutativo para adição. E as propriedades, vamos lá, e as propriedades da multiplicação. Também temos a associativa. É muito importante saber essas propriedades, porque essas propriedades são fundamentais em cálculos, tanto no ensino fundamental como médio e até nível superior. Então é muito importante saber essas propriedades. Associativa, elemento neutro, comutativa e esse E aqui meu, esse é um hieroglifo, e distributiva. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: existe uma diferença entre o elemento neutro da adição e o elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da adição é o zero, certo? Já o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Tá ok? No caso, para os números inteiros, vai aparecer uma nova propriedade. A propriedade dos números inteiros. Qual é essa propriedade? Propriedade que se apresenta para o conjunto dos inteiros. Que propriedade é essa? Para todo
número A, isso, ou seja, o A representa qualquer número pertencente aos inteiros, existe um menos A, que é o oposto, pertencente aos inteiros, tal que você vai ter essa operação aqui, ó, A mais menos A é igual a zero. O que essa operação representa? Essa operação representa nada mais, nada menos que um somatório entre um número qualquer A e o seu oposto, negativo. Ou seja, isso aqui nada mais é que uma adição. Uma adição entre o número A e o seu oposto. Ou seja, podemos entender o seguinte. A propriedade que se apresenta para o conjunto dos inteiros, para todo número qualquer A pertencente ao conjunto dos inteiros, existe um menos A oposto que pertence também aos inteiros, tal que A mais menos A é igual a zero, ou seja, é uma adição. Se vocês observarem bem, essa operação de adição, ela é uma operação onde você pega um número qualquer e soma com o seu oposto. Então, quando a gente leva em consideração as 4 operações fundamentais da matemática, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, a partir das definições de conjuntos, começamos a observar que, na verdade, as 4 operações elas podem se resumir a apenas 2 operações. Em relação à parte da multiplicação com a divisão, eu vou mostrar mais na frente o que isso quer dizer, mas podemos observar aqui que quando a gente fala em relação a números naturais e números inteiros, os naturais, eles não apresentam a operação de subtração. Ela não é uma operação fechada. Para os naturais, você tem que ter uma ordem. Você tem que ter um sentido para ter a operação de subtração. Já no caso dos números inteiros, você começa a ter a noção de subtração justamente por quê? Porque você trabalha com números negativos. Ou seja, se você tem um número, como eu falei aqui, você tem um número A e você vai adicionar ao oposto, o que você está realizando é uma subtração. Tá certo, pessoal? Na próxima aula eu vou dar continuidade aqui ao assunto de números inteiros, porque ele é um conjunto amplo, e vou explicar melhor essa situação relacionada às operações, no caso, operações de adição e subtração. E espero que, se vocês tenham gostado do vídeo, que vocês dêem um like e compartilhem ele para que esse projeto chegue ao maior número de pessoas possível. Tá ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Podem mandar as perguntas nos comentários que eu vou analisar e vou responder. Tá ok, pessoal? Obrigado.